Língua Portuguesa. Gramática. Livro B. Lição 7. Aula 1. Olá, turma! Quero saber o que vocês acharam do texto que abre a lição 7. Ele se chama Os Mundos daquele Tempo. Quem gostou? Eu gostei, mas eu achei difícil de ler. Mais difícil que os outros do livro. Tem muita palavra que eu não conheço. Ah, entendi. Você deve estar falando de giraus, cavalo... É, e também ele escreve de um jeito diferente. As frases são longas, mais longas que nos outros textos do livro. Sim, é um texto poético. Eu achei muito bonito isso, mais bonito que os outros textos do livro, porque parece que a gente pode ver e ouvir os bichos e sentir o cheiro das coisas. Só os bons textos conseguem fazer isso. Fazer a gente imaginar ou até sentir como são as coisas. Para isso, o escritor tem que conhecer bem a língua e treinar bastante, escrever e reescrever, exatamente como vocês fazem aqui na aula. Vocês repararam o que disseram há pouco sobre o texto do livro? Eu achei difícil de ler, mais difícil que os outros do livro. As frases são longas, mais longas que nos outros textos do livro. Eu achei muito bonito isso, mais bonito que os outros textos do livro. O que vocês estão fazendo nessas frases? A gente está dizendo como as coisas são. Além disso, vocês estão comparando as coisas, dizendo que um texto é mais difícil que os outros, que algumas frases são mais longas que outras e que uma coisa é mais bonita que outra. São comparações. Agora, olhem as frases que estão no exercício 12. As comidas da Dindinha eram as mais finas. As comidas da Dindinha eram finas. As comidas da Dindinha eram mais finas que as lá de casa. Qual frase mostra uma qualidade, uma característica da comida da Dindinha? A segunda, ela fala que as comidas eram finas. A segunda, correto. Ela usa o adjetivo finas. E qual frase compara a comida da Dindinha com outras? A terceira, ela compara a comida da Dindinha com as lá de casa. Para isso, ela usa as palavras mais que. Correto também. E qual frase mostra que as comidas da Dindinha eram melhores que todas as outras? Só pode ser a primeira. As comidas da Dindinha eram as mais finas. Para isso, ela usa as palavras as mais. Tem outro exemplo aqui no livro que explica direitinho isso. Vejam o quadro do exercício 13. Qualidade. A galinha Rodney era esperta. Comparação. A galinha Rodney era mais esperta que as outras. Superioridade absoluta. A galinha Rodney era a mais esperta. Na primeira frase, o autor mostra a qualidade da galinha Rodney. Esperta. Na segunda, ele compara a galinha Rodney com as demais. Para isso, ele usa as palavras mais que. E na terceira, ele também compara e diz que a galinha Rodney ganha de todas as outras. É a mais esperta. Para isso, ele usa a mais. Vamos ver se conseguimos fazer isso com as outras frases e com as outras coisas. Mostrar a qualidade delas e compará-las com as demais. A. Laranja serra d'água. Doce. A laranja serra d'água é doce. A laranja serra d'água é mais doce que as outras. A laranja serra d'água é a mais doce. B. Casa da Dindinha, bonita.
A casa da Dindinha é bonita. A casa da Dindinha é mais bonita que a minha. A casa da Dindinha é a mais bonita do bairro. Alfa, você faz a próxima. C. Cachorro da fazenda, bravo. O cachorro da fazenda do meu avô era bravo. O cachorro da fazenda do meu avô era mais bravo que o meu. O cachorro do meu avô era o mais bravo do mundo. Muito bom, Alfa. O Alfa fez as comparações direitinho. Assim fica bem claro quando o cachorro é mais bravo que algum outro, ou quando ele é o mais bravo de todos. Beto, faça a próxima. Capricha, hein? Porque a do Alfa foi muito boa. A couve da minha horta é macia. A couve da minha horta é mais macia que a da feira. A couve da minha horta é a mais macia da cidade. Está muito bem também. Nessas frases vocês estão comparando uma coisa com outra e dizendo que uma é mais que outra, ou ainda que é a mais de todas. Mas e se quiserem dizer que uma coisa é menos que outra? E se quiserem dizer que é igual a outra? Vamos olhar no quadro do exercício 14. As juritis são mais velozes que os sanhaços. As juritis são tão velozes quanto os sanhaços. As juritis são menos velozes que os sanhaços. Também são comparações sobre a velocidade dos bichos. Que frase que mostra que a velocidade dos dois é igual? Que frase mostra igualdade? A segunda, um é tão veloz quanto o outro. Tão quanto. Isso mesmo. E qual frase mostra a superioridade das juritis? Na primeira, são mais velozes que os sanhaços. E qual frase mostra a inferioridade das juritis? Só pode ser na outra, são menos velozes que os sanhaços. Vocês já estão respondendo de bate-pronto, parece que já entenderam isso, hein? O que estamos fazendo? Mostrando a qualidade dos animais e comparando, vendo que um bicho pode ter mais qualidades do que o outro, ou pode ter menos, ou pode ter igual. Isso mesmo. Estamos falando de animais, mas serve também para pessoas e todos os objetos do mundo. Podemos comparar as pessoas, os animais e os objetos e mostrar qual tem mais qualidades, qual tem menos, qual tem qualidades na mesma intensidade e qual tem mais qualidades que todos. Ou menos. Tenho um desafio aqui para vocês. Olhem os exemplos do exercício 15. Vocês vão ter que fazer igual. A casa era menos arrumada que o paiol. Superioridade. A casa era mais arrumada que o paiol. As vacas eram mais mansas que os patos. Inferioridade. As vacas eram menos mansas que os patos. Vocês entenderam? Vocês têm que ler a primeira frase e também o que está escrito entre parênteses depois dela. Se está escrito superioridade, entre parênteses, vocês têm que escrever uma frase que indique superioridade, usando mais que. Se estiver escrito inferioridade, entre parênteses, vocês têm que fazer uma frase que indique inferioridade, usando menos que. E se a frase mostrar igualdade, aí tem que usar tão quanto. Moleza. Moleza, Beto? Então faça a primeira. A casa era tão velha quanto a estrada de ferro. Foi moleza mesmo para o Beto. Sinal de que ele está atento. Se queremos mostrar igualdade na comparação, usamos tão quanto. Alfa, faça a próxima. As vacas eram menos gordas que os bois. Menos que. Comparação mostrando inferioridade. Alfa, faça a próxima também.
o exercício pede para você formar uma comparação que mostre superioridade. O abacate era tão doce quanto a laranja. O abacate era mais doce que a laranja. Mais que. Comparação mostrando superioridade. Beto, sua vez novamente. Agora vocês precisam de uma comparação que mostre inferioridade. As galinhas eram menos espertas que as patas. Menos que. Comparação mostrando inferioridade. Vamos ver mais duas comparações. A couve era menos amarga que o agrião. Igualdade. A couve era tão amarga quanto o agrião. F. As árvores eram menos altas que a casa. Superioridade. As árvores eram mais altas que a casa. Na primeira frase, usamos tão quanto para formar uma comparação que mostra igualdade. Na segunda, mais que, para mostrar superioridade. Muito bem, vocês provaram que sabem formar frases com comparações. E então eu tenho um desafio daqueles para vocês. Leiam a frase que vai aparecer na tela. A casa do João era bonita. A casa da Dindinha era mais bonita que a do João. Mas isso a gente já sabe fazer. É uma comparação que mostra superioridade. A casa da Dindinha é mais bonita que a do João. Mais que. Calma lá, Beto. O desafio vem agora. A casa do João era bonita. A casa da Dindinha era mais bonita que a do João. A casa da Maria era boa. Mas a casa da Dindinha era que a da Maria. Quem sabe fazer a comparação? Mais boa que a da Maria? A casa da Dindinha era mais boa que a da Marinha. É só seguir o exemplo. Não! A minha mãe sempre fala que não existe mais boa, é melhor. Mais boa dói no ouvido. Sua mãe está certa, Alfa. A casa da Maria era boa. A casa da Dindinha era melhor que a da Maria. Alguns adjetivos não são usados nas comparações. É o caso de boa. Nesse caso, usamos melhor. O nosso livro traz a regra. Quando devemos mudar o adjetivo nas comparações? Está no exercício 16. Vejam só. Em uma comparação, o correto é usar mais bom ou boa igual a melhor. Mais ruim igual a pior. Mais grande igual a maior. Mais pequeno ou pequena igual a menor. Então também não existe mais ruim, mais grande, nem mais pequeno. Não falamos nem escrevemos assim, Beto. Como disse o Alfa, dói no ouvido. Eu disse que esse comparativo era um desafio, não é? Agora que vocês já entenderam como se faz, eu tenho outros para vocês. Vejam o exemplo. A minha casa era grande. Casa da Dindinha. A minha casa era maior que a casa da Dindinha. O que eu fiz no exemplo? A primeira frase mostra a qualidade da minha casa, grande. Indica que eu tenho que compará-la com a casa da Dindinha. Eu poderia dizer que a minha casa é mais grande que a da Dindinha? Não, dói no ouvido. Isso, tem que lembrar a regra. Não usamos mais grande, usamos maior. Vamos ver a próxima frase. B. Vovô Herculano era velho. Vovô Joaquim. Vovô Herculano era mais velho que vovô Joaquim.
Essa não teve graça. A gente já sabe fazer comparação de superioridade usando mais. Que? Acho que o desafio tinha que ser com os adjetivos que mudam. O Alfa quer mais um desafio. Essa turma é muito boa mesmo, hein? Quer sempre ir mais longe. Então vamos. Faça o próximo desafio, Alfa. O incêndio da estrada era pior que o incêndio do bananal. Muito bem. O Alfa fez a comparação e não usou mais ruim que. Ele usou pior que. Ele usou a regra. Para melhorar a frase, podemos ainda dizer: o incêndio da estrada era pior que o do bananal. O que fizemos? Cortamos a segunda palavra incêndio. Dá para entender muito bem a frase sem repeti-la. O Beto faz a próxima frase. O chiqueiro era menor que o galinheiro. Menor. Menor que, correto. O que o Beto fez? Ao invés de dizer mais pequeno, ele disse menor, porque não usamos mais pequeno. O Alfa faz a última. O tomate era melhor que a alface. Melhor, melhor que. Muito bem, é a regra. Não dizemos e nem escrevemos mais bom. Usamos melhor, senão dói no ouvido. Falamos que algumas frases doem no ouvido quando falamos ou escrevemos errado, não é? Por falar em ouvido, vocês estão ouvindo bem? Sim, vamos precisar treinar o ouvido agora. Então quero todos bem atentos. Ouvido apurado. Certo. Galinheiro. Mundo. Ovo. Roxo. Ango. Bambu. Caju. Tatu. Urubu. Em todas as palavras pronunciamos o som U no final. Certo, angu e assim por diante. Mas algumas coisas são escritas com O e outras com U no final. Como pode ter o mesmo som? Bem observado, Alfa. Isso acontece mesmo. A palavra é escrita de um jeito, mas com o passar do tempo, as pessoas começam a pronunciá-la de um jeito diferente e ela fica um pouco diferente da forma como é escrita. Agora imaginem que vocês não saibam se elas são escritas com O ou U no final. Como descobrir se o certo é escrever com O ou U? Olha no dicionário. É um bom caminho, Beto. Mas podemos tentar outra coisa. Vamos separar essas palavras em sílabas e descobrir qual é a sílaba forte de cada uma. Certo, galinheiro, mundo, ovo, roxo, angu, bambu, caju, tatu, urubu. Então, o que descobrimos? As palavras que são escritas com O têm sempre a penúltima sílaba forte. E as que são escritas com U têm a última sílaba forte. Isso mesmo. As palavras escritas com O são paroxítonas e as palavras escritas com U são oxítonas. Então, já descobrimos uma regra. Qual é? As paroxítonas que têm som de U no final são escritas com O. As oxítonas que têm som de U no final são escritas com U. Essa regra nos ajuda muito. Na hora de escrever, se aparecer a dúvida, usem a regra. Mas será que essa confusão só acontece com palavras escritas com O ou U no final?
Aposto que não. Já vi outras palavras que são escritas de um jeito, mas a gente fala de outro. É difícil acertar. Mas estamos aqui para isso, Beto. Para aprender a escrever direito. Para aprender a investigar quando a gente não sabe. Você está certo em uma coisa. De fato, tem outras palavras que escrevemos de um jeito, mas falamos ligeiramente diferente. Vejam o quadro do exercício 8 do livro e fique com os ouvidos bem atentos novamente. Alicerce, couve, onde, parede, verde, abacaxi, aqui, caqui, jabuti, juriti. E agora? O que aconteceu? Já sei! O som do final de todas as palavras é I, mas algumas são escritas com E. É exatamente isso, Alfa. Todas têm som de I no final, mas algumas são escritas com E e outras com I. Como saber se o certo é E ou I? Acho que podia tentar fazer a mesma coisa das palavras com O ou U. Separar as sílabas e descobrir a sílaba forte. De repente tem a ver com isso. Vamos seguir o palpite do Beto. Alicerce, couve, onde, parede, verde, abacaxi, aqui, caqui, jabuti, juriti. Funcionou! É a mesma coisa. Como assim, Beto? Explique para a turma. Todas as palavras que são escritas com E são paroxítonas. E todas as palavras que são escritas com I são oxítonas. É isso mesmo. O Beto está certo. Já podemos escrever a regra, não é? Podemos. As palavras paroxítonas com som de I no final são escritas com E. As palavras oxítonas com som de I no final são escritas com I. A pista do Beto estava mesmo certa. O jeito certo de escrever a palavra tem a ver com a sílaba forte. Mas isso só serve para essas palavras do quadro? Não, porque é a regra. Vale sempre. Isso mesmo. Se tiverem em dúvida, lembrem-se da regra. Ou lembrem-se de alguma palavra parecida que vocês sabem como é escrita. Isso vai ajudar também. Resumo da aula. Tivemos hoje uma aula cheia de comparações e também cheia de sons. Tivemos que ficar com os olhos e ouvidos alertas para aprender. E o que foi que aprendemos? É assim que se escreve. Adjetivos e comparativos. Revimos os adjetivos, a classe de palavras que mostra as qualidades, as características das pessoas, dos animais e dos objetos. Aprendemos a fazer comparações para mostrar que as qualidades de uma pessoa, animal ou objeto são superiores, inferiores ou iguais às de outros. Exemplos: superioridade. As juritis são mais velozes que os sanhaços. Inferioridade. As juritis são menos velozes que os sanhaços. Igualdade. As juritis são tão velozes quanto os sanhaços. Também aprendemos a fazer comparações que mostram superioridade ou inferioridade absoluta. Ou seja, essas comparações mostram que as qualidades de uma pessoa, animal ou objeto são superiores ou inferiores às de todos os outros. Exemplos: superioridade absoluta. As comidas da Dindinha eram as mais finas. Inferioridade absoluta.
O sítio da vovó era o menor de todos. Incorreto. Grafia das palavras que têm som U ou I no final. Algumas palavras têm som final de U, mas podem ser escritas com O ou U. E outras têm som final de I, mas podem ser escritas com E ou I. Nós descobrimos as regras para escrever corretamente essas palavras. As paroxítonas que têm som de U no final são escritas com O. As oxítonas que têm som de U no final são escritas com U. As paroxítonas com som de I no final são escritas com E. As oxítonas com som de I no final são escritas com I. Dever de casa. Vocês devem fazer os exercícios 9 e 13 como dever de casa. Caprichem, hein? Nos vemos na próxima aula.